Pessoal, beleza? Então, dando continuidade aí ao nosso assunto de força elétrica, aqui a gente agora vai analisar o pêndulo elétrico. O pêndulo elétrico é uma espécie de eletroscópio. A gente viu mais para trás, nas aulas anteriores, que o eletroscópio nada mais é do que um instrumento utilizado para você determinar se um corpo está carregado ou não. Então, o pêndulo elétrico exerce basicamente a mesma função, tá? Bom, é um aparelho bem simples e aqui eu tenho os elementos que esse pêndulo precisa. Então, uma esfera, preferencialmente condutora, mas pode ser um isolante também, não tem problema. Mas o importante é que ela seja leve. Por que ela tem que ser leve, essa esfera? Para que ela não influencie muito no resultado. Por quê? Porque aí você tem uma interação mais focada na interação elétrica. Se você tem uma esfera pesada, a força-peso pode influenciar, então pode ser difícil o deslocamento dessa esfera. Tudo bem? Um fio isolante, que é o fio que você vai utilizar para pendurar essa esfera, e aí tem que ser um fio que deixa ela se mover livremente, e você tem um suporte que você vai amarrar esse fio. Beleza? Então, vamos analisar aqui agora como que funciona esse pêndulo. Então, a primeira situação, eu vou aproximar um objeto, e aí aproximando esse objeto, o que vai acontecer? A minha esfera ela vai ficar parada, tudo bem? Então, se você tem uma esfera descarregada e aproxima um objeto e ele continua parado, então quer dizer que não tem interação, não está tendo força entre esses dois objetos. Então a gente pode concluir que esse objeto que se aproximou, ele está também descarregado. Tudo bem? Então ele não tem carga nem positiva e nem negativa. Beleza. Agora a segunda situação, eu aproximo o objeto e a esfera se aproxima desse objeto. Então é algo mais ou menos assim, ó. Então, se aproximou do objeto. Então, o que isso indica? Que teve uma força que puxou essa esfera lateralmente. Então, se tem força, teve interação. E para ter interação, eu tenho que ter excesso de cargas elétricas, tudo bem? Então, esse objeto que eu aproximei, ele está carregado. Tudo bem? Agora eu te pergunto, a carga desse objeto é positiva ou negativa? Tem como identificar nessa situação? Sim ou não? Não tem como. Por que não tem como identificar? Se a gente pegar a aula anterior, eu falei que um corpo carregado sempre vai atrair um corpo neutro. E esse corpo carregado independe se ele está carregado positivamente ou negativamente. Então aqui ó, eu tenho um corpo que é carregado positiva ou negativamente e atraiu um corpo neutro, que é o nosso pêndulo aqui. Tudo bem? Então esse tipo de pêndulo com a esfera descarregada, é possível você saber se um objeto está carregado ou não, porém não é possível você determinar qual é o sinal do objeto se ele estiver carregado. Tudo bem? Bom, agora, quando você tem uma esfera carregada e com um sinal conhecido, então você sabe que ela está carregada e você sabe que ela está carregada ou positivamente ou negativamente. Então, o que acontece? Aproxima o objeto da esfera e ela se afasta. Então, aqui, ó, eu tenho o nosso pêndulo e aí a esfera ela vai se afastar quando eu aproximo o objeto. Tudo bem? Então, se ela se afastou, o que vai acontecer? É porque surgiu uma força lateral aqui que empurrou essa esfera. Se surgiu força, teve interação. Se teve interação, tem que ter excesso de carga. E nesse caso, o que acontece? A gente já sabe que a esfera está carregada. E a gente sabe qual é o sinal dessa carga. Então, por exemplo, se essa nossa esfera está carregada positivamente, para ter repulsão, esse objeto tem que estar com qual sinal? Positivo também, tá? Para ter repulsão. Mas
esfera estiver carregada negativamente, qual que tem que ser o sinal desse objeto aí? Também negativo, tudo bem? Então, o que acontece? Nesse caso, eu sei que o objeto está carregado. E se ele está carregado, ele tem o mesmo sinal da esfera. Tudo bem? Tranquilo essa parte? Agora vamos para outra situação. Eu aproximo o objeto e a esfera se aproxima do objeto. Então tá aqui, ó, nosso pêndulo. Aproximei o objeto. Eu sei que essa esfera está carregada. Tudo bem? Agora, eu posso afirmar que esse objeto também está carregado com uma carga de sinal oposto? Por exemplo, se a esfera está carregada positivamente, eu posso afirmar que esse objeto está carregado negativamente? Sim ou não? Não posso. Por que eu não posso afirmar que ele está carregado negativamente? Porque a gente acabou de ver que tem uma situação em que o corpo não está carregado e mesmo assim é atraído. Que é aquela questão de um corpo carregado atrair um corpo neutro. Então tem duas possibilidades para esse objeto aqui. Ou ele está neutro, ou ele está carregado negativamente. Tudo bem? Então nessas duas situações eu tenho atração. Agora, se minha esfera estivesse carregada negativamente, vou colocar aqui, ó, carga negativa. Tudo bem? Uma carga negativa. Se ela está carregada negativamente, aí quais são as possibilidades para esse objeto? Ele está carregado positivamente ou neutro. Tudo bem? Então tem essas duas possibilidades. Então na de cima, se teve repulsão, é com certeza que o sinal vai ser o mesmo da carga da esfera. Agora, na segunda situação, que teve a atração, né, tem essas duas possibilidades. Ou o corpo é neutro, ou ele tem um sinal contrário da esfera. Beleza? E aí eu tenho essa observação aí, ó. Então, eu destaquei aqui para você tomar cuidado, porque na segunda situação, não necessariamente tem que ter o sinal contrário da esfera. Tudo bem? Pessoal, então agora aí, constante dielétrica do meio. O que é essa constante? Ela é basicamente a razão entre as constantes da lei de Coulomb, no meio vácuo e no meio material que você quer. Tudo bem? Então, representado pela letra C maiúsculo, é só você pegar o valor do K no vácuo e o valor do K no meio. Se a gente demonstrar matematicamente, a gente consegue chegar nessa relação aqui também, ó, que a razão entre as forças também vai me dar essa constante dielétrica do meio. Tudo bem? Então, essa constante, ela indica quantas vezes a força de interação entre duas partículas vai ser menor em um meio material comparado com o vácuo. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho lá duas partículas que estão sendo atraídas por uma força de 10 newtons. Beleza? E aí eu vou pegar essas duas partículas e vou colocar elas em um meio material que tem um C igual a 2. O que isso significa? Que naquele meio material eu vou ter uma força 2 vezes menor do que no vácuo. Então, se no vácuo elas têm uma interação de 10 newtons, nesse novo meio ela vai ter uma interação de 5 newtons. Tudo bem? Então, essa ideia da constante dielétrica ela pode ser aplicada também em substâncias, lá em ligações, né, lá na química. Então, por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha ele é composto de NaCl. Então, tem uma interação forte ali quando você tem esse sal de cozinha no ar. Quando você joga ele na água, ele dissocia. Então, por que essa dissociação? Por causa da força de interação entre essas partículas. O ar ele tem uma constante dielétrica quase igual a 1. É um pouquinho maior do que 1. E a gente pode até aproximar
essa constante igual a do vácuo, tudo bem? Então, a força de interação no vácuo é quase igual à força de interação no ar. E aí, quando eu pego o sal de cozinha e jogo na água, aí a água já tem uma constante eletrostática aproximadamente de 80. Então, o que isso significa? Que o sal de cozinha, aquelas partículas, o Na e o Cl, elas vão se interagir com uma força 80 vezes menor. Então, por isso que elas acabam se dissociando. Beleza? Então, é só lembrar que a constante dielétrica do meio representa essa multiplicação aí de uma força em relação à outra. Lembrando que no vácuo é sempre a maior força possível para um dado par de cargas. Beleza?